Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ícaro Rafael. Vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a arte, algo que eu escrevi. Não sou professor, não tenho diploma, porém admiro, gosto e vou passar um pouco do meu conhecimento para vocês. Vamos falar primeiro o que é a arte. A arte é uma atividade de manifestação ligada ao pensamento, onde o ser humano demonstra suas emoções ou atividades praticadas durante a sua trajetória cronológica. O indício mais antigo que temos de manifestações artísticas se encontra na pré-história, onde o ser humano registrava suas atividades, geralmente caçadas e rituais, em pinturas, gravuras e desenhos feitos nas paredes das cavernas onde moravam. Através dessas pinturas é que deduzimos como era o dia a dia desses indivíduos. Com o passar do tempo, a arte foi tomando conta de cada atividade que o ser humano fazia, e já não era utilizada somente para gravar as ações diárias de um grupo de indivíduos. Através das observações, o ser humano passou a utilizá-la na agricultura, aumentando a produção dos alimentos e proporcionando um conforto maior para os indivíduos que integravam aquela sociedade. Foram percebendo também que necessitavam de um modo de se comunicar. Foi aí que surgiu a escrita. Nesse surgimento da escrita, a gente tem uma divisão entre pré-história e história. Surgimento da escrita. Os primeiros passos da escrita que podemos observar surgiu basicamente há uns 3.000 anos antes de Cristo. Um dos mais conhecidos são os hieroglifos, utilizados pela civilização egípcia. Outra civilização também chamada os fenícios, eles desenvolveram também um tipo de alfabeto, foi o primeiro alfabeto. Os hieroglifos eram uma forma de escrita desenvolvida e utilizada apenas por sacerdotes, membros da realeza e escribas, ou seja, pessoas com um certo tipo de poder hierárquico, para marcações em túmulos e templos. Um minutinho de silêncio eu queria fazer para aqueles que morreram já, para eu poder estar falando isso. A arte na área militar. Não podemos deixar de citar a importância da arte na área militar. Na área militar, percebam que a arte está ligada a diversas ciências, dentre elas a fabricação dos artefatos utilizados na área da caça, ou até mesmo, como por exemplo, a demarcação de território ou posicionamento das tropas. Não podemos afirmar que todo soldado é artista. Porém, a arte está envolvida sim na área militar. Nós podemos ir além e mostrar que a arte nos proporcionou conhecer pontos capazes de deixar o inimigo imóvel de forma física ou psíquica. A arte e a mente humana. A arte sempre esteve ligada ao psique humano, como já foi dito antes. Antes mesmo do ser humano desenvolver algo, primeiro o processo de criação passa em sua imaginação, formando imagens que logo após são representadas através de desenhos. Alguns compositores observaram que algumas notas musicais são capazes de despertar emoções e sentimentos em nossas mentes. Por ter essa capacidade de despertar emoções, a arte sempre esteve ligada à religião ou misticismo, como queiram falar. A arte na Idade Média. Na Idade Média, ela está bastante ligada à religiosidade, uma vez que nesse período a igreja exercia grande influência na vida das pessoas. Nesse período, vários artistas sofreram repressões por terem ideias divergentes dos dogmas religiosos. Porém, temos importantes figuras para o avanço tecnológico da humanidade. Dentre eles, podemos citar Rafael Sanzio, pintor renascentista, que proporcionou um grande avanço para a arquitetura. Junto a ele, temos Nicolau Copérnico, que desenvolveu a teoria heliocêntrica, figura bastante importante para a navegação, pois observava os astros fazendo marcações geográficas com uma geometria simples. Michelangelo, considerado um dos pintores e maiores criadores da arte do Ocidente. E ele, o famoso Leonardo da Vinci, com projetos inovadores, pinturas altamente valiosas para a humanidade, considerado um polimata,
ou seja, um estudioso de diversas ciências, se destacou por ter ido além do seu tempo. Na anatomia, abriu portas que proporcionou o transplante de órgãos da atualidade. Desenvolveu projetos que serviram de base para a construção do helicóptero, além de impressionar com toques realistas em sua pintura. E para falar mais sobre Da Vinci, nada melhor do que as palavras de Giorgio Vasari, que diz: no curso natural dos acontecimentos, muitos homens e mulheres nascem com talentos notáveis, mas ocasionalmente, de uma maneira que transcende a natureza, uma única pessoa é maravilhosamente dotada pelo céu, com a beleza, graça e talento em abundância, tal que ele deixa os outros homens para trás. Todas as suas ações parecem inspiradas e, na verdade, tudo o que faz claramente vem de Deus e não da habilidade humana. Todos reconhecem que isso era verdade em Leonardo da Vinci, um artista de beleza física excepcional que mostrou infinita graça em tudo o que ele fez e que cultivou seu gênio tão brilhante que todos os problemas que estudou ele resolveu facilmente. Essa é a parte que a gente deve dar mais importância na arte. É a arte e o cristianismo. Nesse ponto, a arte utiliza Jesus como seu protagonista, onde vai chegar ao mesmo tempo no ápice dos sentimentos, tanto eles bons, como por exemplo o amor, doou a própria vida por amor à humanidade, a gratidão, por onde ele passou foi grato pelas pessoas que o ajudaram e o que ouviram, a felicidade, a compaixão e o companheirismo. Quantos sentimentos maus, como o ódio, a traição, o julgamento, o abandono e a tristeza. Como narra a história, Jesus já sabia qual era o seu papel perante a humanidade e os poderes que continha em sua mente. Um trecho que cita a capacidade mental e artística que ele possuía é quando ele encontra os irmãos Pedro e André e os chamam para serem pescadores de homens. O que é que as novelas hoje em dia fazem? Influenciam. São pescadores de homens. Vamos além. Se utilizarmos Jesus como fonte de inspiração, podemos atuar em qualquer papel artístico, pois ele absorve e livra-nos do peso que nossa consciência possa nos trazer com o tempo. Ou seja, um ator, quando ele interpreta um papel de um antagonista, várias pessoas que estão assistindo a novela, quando o veem na rua, veem como uma pessoa má. E Jesus é que vem livrar esse peso da consciência dele. Vamos além. Ao observarmos a história de Jesus, nosso ser desperta emoções indescritíveis. E isso o sistema audiovisual sabe muito bem. Utiliza desses preceitos para a confecção de suas telenovelas, podendo assim afirmar que somos peças sensitíveis de um grande quebra-cabeça, onde ao despertarmos certas sensações, somos movidos em grupos perante a sociedade. Termina essa aula não, né, gente? Eu estou falando sobre arte, são algumas anotações minhas. Termino por aqui. Em breve terá outro vídeo. Se gostaram, dá um joinha. Se não gostaram, dá um dislike. Se inscreve aí no canal. E valeu!